Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor, não é mesmo, irmão? Como é bom, né? Estar na casa do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na segunda epístola na qual escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, do verso de número 6 ao verso de número 8. Hoje é uma noite diferente e eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui nessa noite. Eu fiquei perguntando para Deus o que eu diria hoje com a igreja, o que eu falaria hoje com a igreja. E de alguma maneira eu até pensei que essa mensagem ia ser pregada mais tarde, pastor. Mas o pastor disse: Daniel, ministra para a gente. Eu falei: amém. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre, o tema da minha mensagem vai ser o verdadeiro pastor. Eu vou falar um pouco sobre ciclos. A nossa vida, ela é composta de ciclos. Ciclos que se iniciam, ciclos que se encerram. Todos nós vivemos através dos ciclos. E eu gostaria de falar sobre os ciclos na vida de um verdadeiro pastor. O que faz com que os ciclos, pastor, deixem legados eternos? Não é novo para nós como cristãos conciliar em duas frases coisas que parecem extremamente diferentes, porque nós conciliamos morte e vida no mesmo lugar, nós conjugamos no mesmo lugar morte e vida. Aliás, nós somos o concílio de algo que é inconciliável, porque é um Deus santo, puro e perfeito e eterno, que se relaciona comigo e com você, que somos pecadores, imperfeitos, limitados e mortais. A fé cristã é cheia dessas conciliações que humanamente são inconciliáveis. Ciclos. Eu fiquei pensando também em como que a gente vai se descobrindo nos ciclos da vida. Nós vamos caminhando, nós vamos vivendo, os ciclos eles vão se fechando, vão se abrindo. Nós não somos como um objeto, sabe, que a gente compra lá na Casa Bahia, no Magazine. Você compra uma televisão e aí tem um manual de como ele funciona. Você lê o manual, você aprende a colocar aquela televisão, aquele eletrodoméstico para funcionar. A gente não nasce com esse manual pronto. A gente vai aprendendo a funcionar no caminho da vida. E por mais que você possa dizer para mim: ah, mas a Bíblia é o manual do ser humano. Mas a gente não nasce sabendo isso. O fato da gente saber da Bíblia já é um novo ciclo na nossa vida, já é uma mudança na nossa vida, que é quando você não era cristão e agora que você conheceu a Bíblia, você se torna cristão. Quer dizer, há um novo ciclo que se inicia.
E aí a gente vai se descobrindo, vai caminhando, vai vivendo, vai se experimentando, né? Vai escolhendo as nossas profissões, escolhendo os nossos relacionamentos, nós vamos formando as nossas famílias, construindo as nossas coisas. A gente vai vivendo, como todo mundo aqui. E eu fiquei pensando no ciclo do apóstolo Paulo, porque essa epístola é a última epístola do apóstolo Paulo. É a última carta que ele escreve. E ele escreve em um tom extremamente pessoal, afetivo, relacional. Ele escreve essa epístola para um discípulo chamado Timóteo. Ele escreve essa epístola pensando em aberturas e fechamentos de ciclo. Essa é a última epístola que estava endereçada ao seu filho na fé, ao seu companheiro de ministério. Agora não mais com aquela tonalidade leve, alegre, mas com uma tonalidade cheia de esperança, de que a vida dele, a mensagem tinha sido encarnada na vida dele, tinha tido impacto na vida de várias pessoas. É como se disséssemos que essa epístola para o Timóteo é quase como se o Paulo tivesse com uma tocha acesa no meio da noite e dissesse para Timóteo: olha, Timóteo, o meu ciclo está se encerrando aqui, mas continue, Timóteo, não pare, não desista, segue. Eu caminhei até aqui, o meu ciclo se encerra, mas não acaba, continua através de você, continua através de um povo, continua, Timóteo. Vamos ler o texto. Segunda epístola de Timóteo, capítulo de número 4, versos 6, 7 e 8, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão ou libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre ser oferecido por aspersão de sacrifício ou libação. Então vou falar para você um pouquinho sobre a cultura judaica. No Antigo Testamento, o ritual judaico funcionava da seguinte maneira: as pessoas traziam até o sacerdote no templo os animais para serem sacrificados. Um altar era colocava as brasas embaixo do altar, ateava fogo como numa churrasqueira, e esses animais que eram trazidos como sacrifício eram colocados ali. Então você tinha o altar, o sacerdote e o sacrifício. Então aquele fogo começava a consumir esse animal, começava a queimar esse animal, e um cheiro muito ruim se exalava por aquele lugar. Mas no final dessa cena, muito distante de nós, mas era o judaísmo como funcionava, no final dessa cena, eles vinham com um vinho ou com um óleo e soltava o óleo e o vinho em cima do sacrifício, porque o vinho e o óleo, os aromas, fariam com que um doce aroma e perfume subiria diante de Deus. E eu fiquei pensando, o que é um pastor? O que é um pastor? Um pastor é alguém que se derrama em cima de Jesus. O pastor é alguém que se entrega em cima do sacrifício e da obra de Jesus. O bom pastor, ou um pastor verdadeiro,
é alguém que derrama a sua vida sobre algo maior que a vida dele, pastor Sandro. É maior que a vida dele. Não é sobre ele. É sobre uma comunidade. É sobre um povo. É sobre amar pessoas. É sobre amar vida. É sobre se derramar em Jesus para atingir ao outro. É interessante que Paulo aqui, ele não se coloca como sacrifício principal, porque o sacrifício principal é Cristo. O sacrifício principal é Jesus. Aquele cordeiro, aquele animal sacrificado no Antigo Testamento, aponta para Jesus. Ele não se coloca como Jesus, mas ele se coloca como o vinho, como o aroma que é derramado em cima de Jesus. O bom pastor é alguém que se derrama no sacrifício da obra da cruz do Calvário. O bom pastor é alguém que Jesus é o início do seu ministério. Cristo é o fundamento. Não adianta nós nos derramarmos sobre uma infinidade de coisas que podem tentar a vida. Nós precisamos de nos derramar em Cristo. Ele é o fundamento da nossa vida. O pastor se derrama quando ele ora ou quando ele orou. O pastor se derrama como cheiro suave quando ele prepara um sermão, como ele preparou. O pastor se derrama quando ele chora com os irmãos que choram, quando ele se alegra, quando os irmãos se alegram. O pastor se derrama todas as vezes que ele muitas vezes abre mão dele, da família, do tempo, para se derramar no altar de Deus, por amor a cada um de vocês que estão aqui. Essa não é uma mensagem só para a igreja, pastor. Essa é uma mensagem para um amigo. Essa é uma mensagem da igreja para você. O pastor se derrama todas as vezes que ele ama. O apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 3 verbos: combater, acabar ou terminar, guardar. 3 verbos que falam sobre o ofício de um pastor. Por que combate? Combate porque para ser pastor a gente usa toda a nossa força. O ministério pastoral não é brincadeira, o ministério pastoral é luta. O pastor luta com questões internas, suas emoções. Às vezes ele luta contra as suas emoções, e às vezes ele luta pelas suas emoções. Seus pensamentos, às vezes ele tem que lutar contra os seus pensamentos, e às vezes ele precisa de lutar pelos seus pensamentos. O pastor luta internamente com as suas angústias, com os sofrimentos mais profundos, que quando você chega aqui, ele abre um sorriso para você e diz: a paz do Senhor, graça e paz, querido, tudo bem? E às vezes, dentro dele, está estilhaçado, mas ele luta, porque para ser pastor, o apóstolo Paulo está dizendo, tem que lutar, é combate. A palavra aqui no original é agon. Agon significa um tipo de luta que tinha no Império Romano, no circo do Império Romano. E o mais interessante de tudo isso é que no final da luta não valia se o cara tinha ganhado ou perdido. O sentimento que o Paulo está dizendo aqui não é se a gente ganhou ou se a gente perdeu. A questão aqui é, no final da luta, eu dei tudo de mim.
eu entreguei tudo que eu podia entregar. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu utilizei todas as minhas forças, porque foi isso que Deus me chamou para fazer. O apóstolo Paulo fala sobre o combate da vida pastoral. O pastor, ele muitas vezes tem que lutar com as forças externas, ou seja, com os julgamentos, com as avaliações, com as palavras que são lançadas sobre ele muitas vezes, com as traições, com tantos fatores externos que rodeiam a igreja para afetar o ministério pastoral dele. Mas o verdadeiro pastor, ele é forte. Muitas vezes ele tem que lutar contra pessoas, mas no caminho ele aprende a lutar mais pelas pessoas. A vida de um verdadeiro pastor é enfrentar o combate, inclusive das hostes malignas no mundo espiritual, as que nós não vemos. Mas sabe, pastor, eu aprendi uma coisa nessa caminhada minha cristã, que a vida ministerial, ela é também nós aprendermos a lutar por nós mesmos. A gente precisa de pensar em nós mesmos. Lutar pela nossa consciência. Lutar pelo propósito de Deus em nossas vidas. Ele diz: acabei a carreira, ou terminei a carreira. É interessante que qualquer uma das traduções, ela tem a palavra teleios. A palavra teleios significa propósito, finalidade. Quer dizer, ele diz assim: olha, encerrei. Eu cumpri a finalidade do meu chamado. Eu cumpri a finalidade que Deus me chamou. Ou seja, a ideia aqui é que nesse final de ciclo do apóstolo Paulo, ele olha para trás e sabe que o tempo não foi perdido. Ele sabe que o tempo não foi perdido, que a sua dedicação não foi em vão, porque ele cumpriu aquilo que o Senhor havia chamado ele para realizar. No final do ciclo, ser pastor significa cumprir um propósito, cumprir uma finalidade, encerrar um caminho. Então ele diz: ser pastor é também ser tomado por esse senso de urgência, que você precisa correr, porque o mundo sofre. Ser pastor é ter a sensibilidade de perceber o quanto as pessoas precisam ser amadas, o quanto as pessoas precisam ser acolhidas, o quanto as pessoas precisam ser enxertadas na pessoa de Jesus. No final do ciclo, quando a gente olha para trás e a gente diz: está encerrando, mas eu cumpri o propósito, a gente diz: valeu a pena. Valeu a pena. Mesmo que fique um gostinho de quero mais, o propósito foi cumprido com excelência. Com excelência. Guardei a fé. Guardar, o termo aqui é no sentido como quem carrega um fogo antigo nas mãos, uma chama que não se apaga ao sopro dos ventos do mundo. E ele diz: olha, essa chama que eu acendi aqui é herança de vocês, ela não se apaga, ela não morre. Essa chama que eu comecei, ela traz essa ideia de uma memória de fidelidade. A palavra fé aqui é pistes, que significa fidelidade. O termo fé fica uma coisa muito abstrata, muito longínqua, mas fidelidade fica uma coisa palpável, porque nós somos fiéis aos nossos cônjuges, fiéis à nossa liderança, fiéis, certo? Aos nossos propósitos de vida. E aí a gente consegue entender o que ele está dizendo aqui. Eu guardei a fé,
eu me mantive fiel, eu cumpri com fidelidade. E agora, o verdadeiro pastor permanece, mesmo no fim do ciclo, com o fogo de Deus aceso no coração. Ele deixa essa história de fidelidade como herança, porque outros poderão trilhar também esse caminho de entrega, esse caminho de verdadeira fidelidade, esse caminho do verdadeiro pastor. Não são poucas as vezes que um pastor deseja desistir, não são poucas as lutas que enfrenta dentro de casa, dentro da igreja, tudo isso em nome de um propósito. As correrias do ministério pastoral vão minando muitas vezes a jornada, mas com força, com habilidade, a gente tenta guardar a fidelidade. Mesmo diante das maiores encruzilhadas, não é mesmo, pastor? A gente diz, eu quero permanecer fiel ao Senhor. E por fim, o apóstolo Paulo diz assim: a coroa da justiça me está guardada. E lá no final do verso ele diz: e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. É muito interessante, isso daqui é muito rico, meu irmão, porque a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreve são as epístolas aos Tessalonicenses, e lá ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus. E a última epístola que ele escreve é a segunda epístola a Timóteo, e novamente ele diz o quê? A vinda do Senhor Jesus. O ciclo se encerra, mas a mensagem continua sendo a mesma. Qual é a mensagem? Amar a vinda do Senhor Jesus e dizer: Senhor Jesus, vem, vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, Hosana, salva-nos. Bendito é o Cordeiro de Deus que vem. A mensagem do apóstolo Paulo, ela começa sobre o sacrifício, porque ele é o perfume, o vinho, a libação derramada sobre o sacrifício. E ela termina novamente na vinda de Jesus. Jesus é o início, mas Ele é também o fim. O desejo do meu e do seu coração, ao iniciarmos os nossos ciclos de vida, deve ser esse: desejar que o Senhor esteja no começo, mas que o Senhor permaneça conosco também até o final. Continue, Senhor Jesus, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. O apóstolo Paulo está dizendo que o verdadeiro pastor, ele gera uma expectativa no coração do rebanho. O verdadeiro pastor gera uma expectativa em vocês que estão aí. Qual é a expectativa? A expectativa é de agradar ao Senhor. Tudo que o pastor faz, ou o verdadeiro pastor, é uma tentativa de agradar ao Senhor. Às vezes te desagrada, mas a tentativa é de agradar ao Senhor. A tentativa é de dizer: olha, o propósito da minha vida é agradar a Ele. O verdadeiro pastor, ele não pensa somente nas suas aprovações, ele pensa em ser aprovado pelo Senhor, porque é o Senhor quem o dá a recompensa. O verdadeiro pastor entende que o princípio e o fim do seu ministério é a pessoa de Jesus Cristo. E agora ele está dizendo para Timóteo, o discípulo que vai continuar a mensagem, ele diz: Timóteo,
continue com o coração aceso, incendiando outros corações, para que esses outros corações tenham um propósito: agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo vai encerrar o versículo falando que essa mensagem, que esse ciclo, que esse tempo não acaba nele mesmo. Como ele viveu seu ministério pastoral, como ele se entregou nesse ciclo da vida, ele marcou profundamente algumas vidas que estão aqui nessa noite. E essas marcas que foram feitas no seu coração, que está aqui nessa noite, ela vai permanecer acesa no seu coração, e você vai acender outras vidas, para que essas outras vidas também queiram agradar ao Senhor. Quem vem depois, pastor? Quem vem depois não pisa em terra seca. Quem vem depois não pisa em terra árida. Quem vem depois não pisa em terra infértil. Ao contrário disso, encontra uma terra úmida, molhada, regada, com uma afirmação que um verdadeiro pastor deixa para a igreja. É a afirmação real de que Deus está aqui. Deus está aqui. Deus vai permanecer aqui no nosso meio, no meio dos nossos louvores, nos nossos cânticos, nos nossos relacionamentos. Deus permanecerá na tua casa, porque a casa é dele. A igreja não é minha, não é do pastor Sandro. A igreja é de Jesus, o Cristo bendito de Deus, que se entregou naquela cruz. Essa é a afirmação de um verdadeiro pastor. É a afirmação de dizer: Deus continua aqui. A glória de Deus não foi embora, ela permanece. A afirmação de um verdadeiro pastor é: o chamado de Deus ainda continua sobre seres humanos, sobre homens e mulheres que querem ser usados na mão dele, homens e mulheres que se colocam na brecha, que se apresentam dizendo: Senhor, eu estou pronto para te servir, eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Senhor, eu estou pronto. O chamado de Deus continua na vida de seres humanos que o amem verdadeiramente. O final de um ciclo, de um, é o parto de outro. Paulo então aprendeu que o verdadeiro pastor, ele tem que conciliar coisas inconciliáveis, pastor. Porque no braço dele ele tem que abraçar de um lado o sacrifício, que é a sua entrega, a sua devoção, o seu tempo, o seu cuidado. E no mesmo braço você tem que abraçar a esperança. A esperança que esse fogo que incendeia o seu coração vai incendiar o coração do Timóteo, para o Timóteo continuar pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, anunciando a mensagem de Cristo. Sacrifício e esperança, abraçados no peito do verdadeiro pastor. É por isso que Paulo, um grande mensageiro ou um grande guerreiro da fé, entrega para Timóteo as armas da sua vocação. Está aqui, Timóteo, a batalha é sua. Você é um pastor que na jornada do ministério não tentou criar muros,
Você criou pontes. Parabéns. Tentou, na medida do possível, não ser alguém que colocasse pontos finais. Você colocou vírgulas. Vírgulas em ministérios. Vírgulas na vida de pessoas. Vírgulas. Um pastor que, graças a Deus, não permitiu que o seu ministério acabasse. Ele pode até encerrar por hora em algum lugar, mas ele não acaba, porque você continua. Mas não só porque você continua, pastor, mas porque nós continuaremos. Porque nós continuaremos com essa chama acesa no nosso peito do seu ministério. É interessante que o versículo 6 ele diz assim: a partida, estou de partida. E a imagem aqui no original é como um marinheiro que está com um barco no cais, levanta a âncora, desamarra as cordas do barco no cais, e o barco que estava preso no cais agora vai deslumbrar e navegar pelo grande oceano. Pelo grande oceano. O melhor de Deus ainda está por vir. Porque há um oceano de experiências novas. Há um oceano de possibilidades. Há mundos que se abrem para você, para a sua família, não mais reclusos no banco da igreja, mas aberto aos quatro cantos do planeta Terra, não mais preso nas amarras da religiosidade dos irmãos ou de teologias aprendidas, mas agora nos diversos campos de produção do conhecimento. Entre nós aqui, é quase sair do consciente e ir habitar o inconsciente. Como o poeta Heráclito certa feita afirmou: carpe diem, que significa viva a vida. Aproveite a vida, aproveite a família, aproveite o tempo, viva a vida com coragem, coragem de ser, coragem de se soltar das amarras e navegar na grandeza do oceano de Deus. E eu não poderia deixar de fazer essa singela, mas sincera homenagem para um amigo que colocou uma vírgula no meu ministério. Uma vírgula. E eu entendi por que Deus me tirou de Londrina para cá. Coisas que a gente não entende.